Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, e nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Os Maia criaram um sistema de calendários mais elaborado do que qualquer outra cultura no mundo. Mas será que um erro na contagem do nosso calendário atual faria com que a data de 2012, que foi vista como o fim do mundo no calendário Maia, caísse justamente agora, em 21 de junho do ano de 2020? Veremos isso nesse vídeo. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Será que houve uma contagem errônea em cima do calendário Maia e o fim do mundo cairia agora, no domingo, no dia 21 de junho do ano de 2020? Será que isso é verídico? Será que isso pode acontecer? Um homem aí que se diz cientista acabou refazendo os cálculos, tweetou e postou que estamos aí basicamente com 8 anos de defasagem. Eu resolvi fazer esse vídeo pois vi que o portal The New York Post acabou publicando essa matéria e deixando muitas pessoas aí de cabelo em pé, preocupadas com a situação. Eu, como há anos, estudo calendários aqui no canal, principalmente pois já tive um embate com o Adventistas do Sétimo Dia e mostrei para eles que, de acordo com todas essas mudanças de calendários que nós tivemos, o sábado que eles guardam atualmente não é o mesmo sábado que era guardado pelos hebreus, pelo povo judeu na época de Moisés, quando eles receberam ali as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Então eles estão fazendo isso de uma forma errada se querem guardar o sábado fisicamente nos dias de hoje. Inclusive esse vídeo deu muita repercussão na época e foi até excluído do canal Desperte, mas eu posso refazer novamente se for interesse de vocês falar sobre isso. Então, de acordo com tudo isso, acabei estudando muito calendários e vim compartilhar essas informações com vocês aqui. Então esse vídeo aqui é muito importante para que vocês possam aprender, pois essas informações basicamente nem na escola a gente consegue ter assim com tanta clareza da forma que eu vou tentar passar aqui para vocês. Por isso eu peço que você me ajude no compartilhamento da mensagem, tudo isso é de graça para você, então passe para outras pessoas para que eles possam entender se isso é real ou não. Não esqueça de ativar as suas notificações e, é claro, se inscrever caso você seja novo. A gente vai começar lendo então a matéria feita pelo The New York Post para que a gente possa entender a situação e vir esmiuçando. Então, esse rapaz que diz cientista publicou assim: após o calendário juliano, após a troca do calendário juliano para o gregoriano, que é o calendário que nós vivemos atualmente debaixo dele, estamos tecnicamente ainda em 2012, é o que ele disse. O número de dias perdidos em um ano devido à mudança para o calendário gregoriano são de 11 dias. Durante 268 anos, usando o calendário gregoriano, ou seja, essa mudança, pelo que ele está dizendo aí, foi feita em 1752, até o ano de 2020 temos 268 anos. Com 11 dias por ano de defasagem, nós temos no total aí 2.948 dias que ficaram perdidos. Ou seja, dividido por 365 dias, temos um total de 8 anos de diferença, que na verdade agora nos leva àquele fim do mundo que foi profetizado pelos maias aí no ano de 2012. Tuitou aí o cientista Paulo Tagalogin na semana passada, segundo o portal The Sun. Então, para a gente começar a entender, é básico que a gente olhe os calendários principais que já tivemos. Por exemplo, na época dos hebreus, o qual eu citei, o calendário que eles utilizavam era o calendário lunar. Simplesmente eles se baseavam ali pela lua. A lua tem um ciclo que é basicamente perfeito. Ela tem 29 dias. O primeiro dia é o dia de lua nova, basicamente um dia que não tem lua no céu. E a partir dali, eles contavam o sétimo dia para encontrar o Shabá, para encontrar o sábado. Ou seja, se você decifrar nos dias de hoje a lua nova, o dia de lua nova, a lua ainda está no céu, ainda tem o mesmo ciclo daquela época. Você consegue facilmente contar o sétimo dia e saber qual é o verdadeiro sábado que era guardado pelos hebreus, que dificilmente ele vai cair no mesmo sábado que nós, aqui no calendário gregoriano, nos dias de hoje. Então começa por aí. Depois do calendário lunar, tivemos vários calendários de acordo com as civilizações, tudo, mas estou falando dos principais. Nós entramos no calendário juliano, que era um calendário que já estava em vigência na época de Cristo, há basicamente 2000 anos atrás. Esse calendário foi colocado aí por Júlio César há mais ou menos 45 anos antes de Cristo. Porém, nessa época ele não tinha essa contagem ainda, 45 anos antes de Cristo, pois Cristo nem havia nascido. Então eles contavam de diversas formas, não tinha uma contagem exatamente correta. Por exemplo, eles contavam, vamos dizer assim, pela fundação de Roma, que foi em 753. Vou colocar meus óculos aqui porque eu já estou ficando velho, fica mais fácil passar essas informações para vocês. Ou então o nome dos cônsules que assumiam naquele ano, ou por exemplo o ano das últimas Olimpíadas adicionado de algum ano,
o começo do reinado de Diocleciano em 284, algo que não era muito bom, pois Diocleciano, depois da vinda de Cristo, ele passou a perseguir os cristãos, então eles não sabiam basicamente como, contar, enfim, a partir dali. Até que chega um homem que se chama Dionísio. Por volta do ano de 525, ele teve uma ideia de tentar contar aí a partir do ano de nascimento do próprio Messias. E aí ele se baseou no Evangelho de Lucas para fazer essa contagem, pois ali dizia que ele tinha mais ou menos 30 anos, ele pegou as datas de celebrações da Páscoa, enfim, ele conseguiu achar basicamente o ano zero e começou ali basicamente a contagem do calendário juliano. O calendário juliano era muito parecido com o nosso calendário atualmente, com o calendário gregoriano. Ele tinha ali 365 dias. A única diferença é que a contagem do ano bissexto era feita de 3 em 3 anos. E aí o que acabou dando problema? Porque uma vez a cada 4 anos nós temos aí um ano tropical. E o que acontece nesse ano tropical é que a extensão do período do ano é um pouco maior. E aí, resumindo a informação, o calendário juliano ficou com uma certa defasagem, pois ao longo dos anos a gente tinha aí a defasagem de algum tempo. E aí, como eu mostro aí na tela, a gente tinha mais ou menos 0,0077 dias a cada ano de acordo com o calendário juliano. E aí aconteceu que no ano de 1582, mais ou menos, o Papa Gregório XIII acabou tendo um problema, pois a cada ano que se passava, essa defasagem ia aumentando. E o que acontecia, como o povo sempre celebrou datas e solstícios de inverno, solstícios de verão, por exemplo, ensinamentos, como eu já falei aqui a respeito do livro de Enoque, que foram ensinados por anjos caídos, as pessoas sempre estavam de acordo com as estações do ano, essas datas já não estavam batendo da forma correta. E aí ele começou a recalcular tudo e entrou em um outro acordo. Ele achou aí que a cada 128 anos eles tinham a defasagem de um dia basicamente, que em 1582, após a vinda de Cristo, eles já estavam com basicamente defasagem de 10 dias, e é por isso que a gente teve a substituição então do calendário juliano pelo calendário gregoriano. E aí o que eles fizeram? Eles tinham que avançar basicamente 10 dias, pois eles estavam aí com um erro de 10 dias no seu calendário. Então eles avançaram esses 10 dias e mais algumas horas, que deu quase 11 dias, no dia 4 de outubro de 1582 e passaram aí no dia seguinte ao dia 15 de outubro de 1582. Os dias da semana nessa época não foram mudados, eles não mexeram. Era uma segunda, no outro dia continuou sendo uma terça mesmo, porque haviam festas, haviam comemorações, principalmente por conta dos sábados, que eles achavam ali que estava batendo da mesma forma que a comemoração do povo hebreu, e que acontece isso até hoje. E aí o que ocorreu? Muitas nações, por conta do próprio protestantismo, que já estava advindo aí a partir do ano de 1500, não quiseram se substituir da mesma forma que o calendário gregoriano nessas datas, mas passaram a substituir depois, como por exemplo os Estados Unidos, que acabaram mudando aí para o calendário gregoriano apenas no ano de 1752. E aí eles acabaram mudando com alguns dias a mais. Eles fizeram a recontagem da mesma forma que o Papa Gregório XIII e acabaram achando, enfim, o dia correto para recalcular o seu calendário. E aí esse jovem acabou se baseando na data do ano de 1752, que foi a data que os Estados Unidos teve essa mudança. Por exemplo, a Rússia já teve essa mudança em outra data. Vários países, cada um teve a sua mudança em épocas diferentes. E aí ele se baseou no ano dos Estados Unidos para calcular, enfim, que hoje nós estaríamos aí com anos perdidos. Só que de acordo com o que vocês viram, a cada 128 anos nós tivemos a defasagem de um dia, e ele colocou que a cada ano nós perdíamos 11 dias, ou seja, eles se confundiam inteiro nessa história. A defasagem de 11 dias foi do ano zero até o ano 1582, quando o Gregório XIII fez essa mudança. Então a gente vê que essa conta dele é totalmente errônea. É lógico que ele correu e apagou os tweets dele, pois alguém deve ter avisado esse cara diante de tudo isso, né? Algo curioso também da gente observar é que existem estudos que mostram aí o próprio calendário maia. Se você observar, ele era calculado da seguinte forma: Quin significava um dia, o Inal significava 20 Quin ou 20 dias, um Tum significava 18 Uinal ou 360 dias, o Catum 20 Tum 360 Uinal 7.200 dias, e o Bactum seriam aí
144 mil dias, basicamente. Nós conseguimos observar que o calendário maia se iniciou no dia 11 de agosto de 3114 a.C., ou então no calendário gregoriano prolepto. Se você voltar antes de Cristo, essa data de numeração como nós estamos vendo, isso se chama calendário gregoriano prolepto. Então, se você calcular a data de hoje, voltar quando foi iniciado a data do calendário maia e pegar festas e comemorações e data de virada de lua, lua nova, lua minguante, lua cheia, você coloca nessa tabela de cálculo e você percebe que, de acordo com eventos e relatos que aconteceram, cada data bate perfeitamente com aquilo que já aconteceu. O que mostra que no final do ano de 2012, aí, quando eles declararam que poderia ser o fim do mundo, bate perfeitamente com aquela data e não tem nada a ver com o dia 21 de junho agora do ano de 2020, né? Fica muito claro isso. Inclusive, muitos historiadores acabaram mostrando na época, que aquela época da data de 2012, que eu ainda não tinha meu canal, mas eu estava sempre atento a essas coisas. Muitos historiadores mostraram que não seriam o fim dos tempos, como por exemplo Mark Van Stone, que argumentava que essa mudança de data seria celebrada, mas não vista como o fim do mundo, e que a ideia de mudança de eras era um produto de uma distorção. Já Susan Milbrath, além de confirmar que não temos registro de que os maias viam 2012 como o fim do mundo, ainda afirma que essa mudança seria uma grande celebração. E além disso, vários registros maias ainda indicavam datas após o dia 21 de dezembro do ano de 2012. Basicamente, um homem, às vezes até um pouco mais de um, mas um dos mais conhecidos, como Michael DeCoy, argumentava assim, enfim, que essa data marcaria o fim do mundo, mas basicamente não temos registro disso. Então, nem em 2012 e nem agora, no dia 21 de junho do ano de 2020, será o fim do mundo de acordo com o calendário maia, com todo esse rolo que houve entre o calendário juliano, entre o calendário gregoriano. Basicamente agora as coisas estão corretas. Existe uma pequena defasagem ainda no calendário gregoriano, só que agora ela é entre a cada 10 mil anos, basicamente. Então, aí tivemos aí uma mudança de calendários há mais ou menos 500 anos atrás, há menos de 500 anos atrás. Ainda faltam 9.500 anos para a gente ter essa desfasagem, para que eles comecem a pensar como é que vão resolver. Então, não é algo para nós nesse momento e nem é algo para se preocupar aí com o fim do ano de 2020, agora no dia 21 de junho. Então, eu espero você aqui no dia 22, assistindo meus vídeos, sempre às 9 horas da manhã. Eu peço que você me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem, peço que você inscreva-se nesse canal e quero que você diga aí nos comentários, foi interessante ouvir isso? Talvez esse vídeo tenha ficado mais longo que o normal, mas pelo menos foi uma pequena aulinha para que a gente possa abrir nossa mente. Deu para entender o que eu quis explicar? Eu espero que tenha dado. Deixa aí nos comentários a sua opinião e passe essa mensagem para frente. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.